Na segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, foi divulgada a imagem do último soldado norte-americano a deixar o Afeganistão. O oficial, que trabalhava na divisão do Exército especializada em operações de paraquedas em áreas de risco, tinha sido enviado para o Afeganistão para ajudar na retirada de diplomatas, militares e aliados. Na imagem, o oficial aparece sozinho, segurando uma arma de fogo, pronto para embarcar em um dos últimos voos do Exército dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Cabul. Aparentemente, esse registro pode não fazer muito sentido para você. Mas acredite, a saída americana do Afeganistão afetou a vida de muita gente. Você deve ter visto diversos vídeos de pessoas tentando desesperadamente subir em aviões que estavam deixando o aeroporto de Cabul. Inclusive, algumas cenas de gente caindo dessas aeronaves viralizaram na internet, chocando muitas pessoas. Mas você sabe exatamente o que é que está acontecendo no Afeganistão? Os fatos dos últimos meses chamaram a atenção do resto do mundo, principalmente pelo fato do Talibã, um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico, ter voltado ao poder. Diante desse terrível cenário, a gente decidiu fazer esse vídeo para que eu, Ivan Lima, te explicasse exatamente o que já ocorreu em terras afegãs, o que está acontecendo agora e se isso pode ter alguma influência no Brasil. Para começar, deixa eu te contar de forma resumida a história do Afeganistão. Com um terreno montanhoso e cercado por belezas naturais, esse país, desde a antiguidade, foi um lugar repleto de conflitos étnicos e disputas religiosas. Talvez por sua importância estratégica para o comércio e para a conquista de novos territórios, essa terra já foi invadida por diversas nações, inclusive pela União Soviética. No passado, grandes líderes como Alexandre o Grande e Gengis Khan foram alguns dos que reinaram no local. Também podemos incluir os impérios persa, turco-otomano, inglês e russo. Mas vamos partir do momento em que as coisas começaram a desencadear o que os afegãos estão vivendo agora. Era ano de 1979, quando a União Soviética estava incomodada com a aproximação dos afegãos com os Estados Unidos e com o grupo rebelde Mujahideen, que atuava no interior do país. Em plena Guerra Fria, os soviéticos estavam decididos a fazer alguma coisa em relação a essa aproximação com os americanos. Em dezembro do mesmo ano, os soviéticos começaram a invasão. Hafizullah Amin era o presidente do país. Com a invasão da União Soviética, Amin acabou morto e, consequentemente, destituído do poder. Babrak Karmal assumiu o comando e o grupo Mujahideen declarou guerra contra os soviéticos. Durante longos 10 anos, os dois lados estiveram em conflito. Vale lembrar que os Mujahideen, durante essa batalha, tiveram apoio dos Estados Unidos, tanto no treinamento militar quanto no financiamento de armamentos. Por que os americanos ajudaram o grupo? Bom, não se sabe ao certo qual era o objetivo do governo estadunidense com esse suporte. Mas existem duas hipóteses. Uma delas era forçar os soviéticos a deixarem o Afeganistão. A outra era estender a guerra para aumentar o desgaste sobre a economia soviética. E, de certo modo, a estratégia deu certo. A União Soviética começou a organizar a saída em 1986, principalmente pelo fato de que a guerra era extremamente impopular e o impacto dela sobre a economia nacional era muito grande. Em 1988, o governo soviético finalmente anunciou a retirada das tropas.
As últimas unidades do exército deixaram o território afegão no dia 15 de fevereiro de 1989. Até aqui tudo bem? Quando a União Soviética deixou o local, o governo do Afeganistão ainda recebia financiamento para impedir que os rebeldes chegassem ao poder. E, de fato, era esse auxílio econômico que impedia os mujahidin de derrubar o governo. Porém, quando a ajuda financeira acabou, o governo não foi capaz de segurar a força dos mujahidin. Em 1992, o presidente do Afeganistão foi destituído do poder. Só que existia mais um problema. Dentro do grupo havia muita diversidade étnica, o que fez os integrantes se dividirem. Foi então que começaram a surgir classes extremistas, como a Al-Qaeda e o Talibã. No caso do Talibã, que significa estudantes, o grupo foi formado em 1994 por ex-guerrilheiros do Mujahidin, o mesmo que foi financiado pelos Estados Unidos para atrapalhar a vida da União Soviética. Os ideais do Talibã sempre foram claros. Eles queriam impor a lei islâmica a todos os cidadãos do Afeganistão. Em 1996 conseguiram isso, depois de invadir a capital Cabul. A população os recebeu de braços abertos, até porque todo mundo estava cansado dos conflitos internos após a saída dos soviéticos. O Talibã prometeu reduzir a corrupção, coibir a criminalidade e trabalhar para tornar seguras as estradas e áreas sob seu controle, fomentando o comércio local. Na teoria, a ideia era maravilhosa, mas na prática, o que aconteceu foi bem diferente. O grupo começou a pregar sua própria interpretação da lei islâmica. Para começar, as mulheres não podiam estudar e tinham que ficar trancadas dentro de casa. A burca, aquela roupa que só deixa os olhos à mostra, se tornou obrigatória. As mulheres também não podiam sair sem a companhia do marido, e caso isso acontecesse, estavam sujeitas a punições severas. Os homens foram obrigados a deixar a barba crescer e qualquer tipo de entretenimento que era visto como blasfêmia sob o Islã foi proibido. O Talibã esteve no poder até 2001, quando o regime permitiu que a Al-Qaeda, a organização terrorista de Osama Bin Laden, usasse o Afeganistão como base. Depois do atentado do dia 11 de setembro daquele ano, os Estados Unidos lideraram uma invasão ao Afeganistão, acreditando que o Talibã escondia membros da Al-Qaeda e financiava o grupo terrorista. O Talibã foi retirado do poder, Osama Bin Laden morreu, Mullah Omar, o fundador do Talibã, também teve sua morte anunciada. Em 2014, a OTAN anunciou o fim das suas operações de combate no Afeganistão. Na mesma época, os Estados Unidos retiraram milhares de soldados. A maioria dos que permaneceram se concentraram em treinar e apoiar as forças de segurança afegãs para que o Talibã não voltasse ao poder. Em fevereiro de 2020, os americanos assinaram uma espécie de acordo para levar a paz ao Afeganistão. Na ocasião, os aliados dos Estados Unidos e da OTAN concordaram em retirar todas as tropas dentro de 14 meses, se os militantes mantivessem o acordo. Em 2021, o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, anunciou que estava retirando o resto das tropas das terras afegãs. O resultado você já sabe. O Talibã voltou ao poder. Mas como eles conseguiram isso? Sendo que os Estados Unidos treinaram o exército afegão. A resposta para essa pergunta está em apenas uma palavra: corrupção.
Durante 20 anos, foram gastos bilhões de dólares para treinar e reforçar as equipes do Afeganistão. Mas os casos de corrupção fizeram com que os números de soldados fossem aumentados para desviar recursos. Como resultado, o que restou foi um exército fraco, incapaz de lidar com o grupo extremista. Durante todos esses 20 anos, o Talibã ficou escondido, esperando o momento em que os Estados Unidos deixariam o país. E quando isso aconteceu, em questão de dias, eles voltaram ao poder. E o que vai acontecer agora? Apesar das afirmações da nova liderança de fazer um governo mais tolerante, ainda não se sabe ao certo como o Talibã planeja comandar o Afeganistão. As mulheres têm um futuro incerto, mesmo que o grupo afirme que vai respeitar os direitos delas. Outro grande medo da população é que o país volte a ser um campo de treinamento para o terrorismo. Enquanto o grupo afirma que só quer implementar um governo islâmico e que não pretende representar ameaça para nenhum outro país, especialistas no assunto dizem que o Talibã e a Al-Qaeda são inseparáveis e que podemos esperar o pior nos próximos anos. E quais perigos o Talibã oferece para o Brasil? Bom, felizmente, caro amigo, nós estamos livres de sermos incomodados por esse e outros grupos extremistas. Tirando os impactos no mercado, a volta do Talibã ao poder de nada afetará as nossas vidas aqui no Brasil. Mesmo assim, é triste saber que um regime tão autoritário que tira o direito das pessoas, principalmente das mulheres, esteja no comando do Afeganistão mais uma vez. O que irá acontecer nos próximos anos? Um pouco difícil dizer com uma certeza absoluta, mas vamos torcer para que tudo acabe da melhor forma possível. Eu fico por aqui, um abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço!